Vocês conseguem ver a tela? Eu estou vendo. Sim, Sim. sim. Então, o que é o movimento feminista hoje, né? E que ele era antes também, né? E o que as mulheres realmente querem, o que elas realmente esperam do feminismo, o que elas acham que o feminismo representa. Então, as mulheres sempre foram oprimidas por um sistema patriarcal. Será que isso é verdade, né? Será que nós, assim, durante toda a história da humanidade, né, sempre somos oprimidas pelos homens? Então, eu vou fazer esse pequeno estudo, na verdade é um resumo, né? A gente começa a ler, estudar, acha muita coisa, né? Quer colocar tudo, né, na apresentação, mas tentei resumir o máximo aí. Então, eu vou passar pelo protofeminismo, que é o início lá na época do iluminismo, primeira onda, segunda onda do feminismo e a terceira e a quarta onda eu vou colocar junto aqui no feminismo hoje e uma conclusão, tá bom? Então, o protofeminismo, ele é o início, né, do que depois, lá em 1890, é chamado de feminismo. Então, começa com a Mary Wollstonecraft. Deixa eu só mudar aqui, pessoal. Só mudar a tela aqui. Ok. Então, a Mary Wollstonecraft, ela nasceu em 1759 e ela teve muito problema com o pai dela bebia muito e ela ficava muito na casa de uma filha de um pastor que tinha muitos livros iluministas. Então, era o início do iluminismo. Como vocês sabem, né, o iluminismo, ele acreditava aí, só um minutinho. Eles acreditavam, né, que a razão era a solução para todos os problemas da humanidade. Então, eles colocavam ênfase, né, na razão e não nas emoções, né? Eles achavam que as emoções era algo que atrapalhava, né, o ser humano, as suas paixões e eles acreditavam que se o homem conseguisse viver, né, com base na razão, na ciência, o início do desenvolvimento da ciência, né? Então ele iria viver criar uma sociedade de igualdade e de liberdade. E a Mary, ela então começa a seguir esses pensamentos iluministas, ela se torna uma escritora e ela escreve o livro Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que é considerado o primeiro grito feminista. Nesse livro ela fala o seguinte: para elas, a aprendizagem é algo secundário. Não se dedicam a nenhuma disciplina com ardor e perseverança necessários a dar vigor às faculdades e clareza aos julgamentos. Então, para Mary, a mulher, ela não, a mulher era paparicada, ela era poupada e a Mary, ela acreditava em uma coisa que era o seguinte, né? Ela defendia duas teses, tá? Que ainda são defendidas pelas feministas hoje. Ela plantou aí duas sementes que a futilidade feminina, ela acreditava que a vontade da mulher de ser bonita, de se arrumar, de vestir um vestido bonito, de se preocupar com a beleza, era fruto de uma construção social e que deveria ser resolvida por uma educação igualitária. Então, ela propõe, né, que a escola seja mista e compulsória, dando origem à ideia de que não existem diferenças naturais entre homens e mulheres. Então, ela achava que a mulher, ela era feminina por uma construção social, né? E que se ela estudasse as mesmas coisas que os homens estudavam na escola, porque naquela época as escolas eram separadas de homens e mulheres. E as escolas de mulheres, elas eram mais voltadas à arte, à educação, né? À educação de línguas também, mas os homens era mais direcionado à física, à ciência, e eu achava que se eles tivessem o mesmo tipo de educação, as meninas iriam se transformar, né, não se transformar em meninos, mas eles iriam também gostar de ciência, também gostar de física, matemática, e iriam deixar a sua futilidade, de lado. O livro dela, na época, pessoal, ele foi muito bem aceito, porque ela falava da construção de uma mulher virtuosa, tá? E, inclusive, ela faz uma homenagem ao bispo, na época, né, no início do livro, e esse livro foi muito bem recebido, muito lido por muitas pessoas. E outra semente que ela planta também é que o Estado deve se responsabilizar pela educação das crianças. Então, ou seja, usurpar o papel da família na educação dos filhos. E os pais, né, não teriam condições de educar os filhos, ou cultura suficiente para educar os filhos. E essa educação deveria ter como base, né, a razão. Bom, então, vamos
vamos estudar um pouquinho aqui como era a educação naquela época, né? Então nós vemos, por exemplo, os livros da Jane Austen, que ela nasceu na mesma época da Mary Wollstonecraft e ela escreveu seis livros, né? E nesses livros as protagonistas elas são mulheres muito bem educadas. Por exemplo, se a gente vê, eu particularmente gosto muito dos livros dela. Se a gente vê assim a Razão e Sensibilidade, né? A irmã mais velha, ela cuida de todas as finanças da casa. A irmã mais nova, ela estuda francês, ela estuda várias línguas. Em Orgulho e Preconceito, por exemplo, tem uma cena, tem um trecho, né, que o Mister Darcy fala que uma mulher talentosa, né, ela tem que ler muito, ela tem que conhecer vários assuntos. Então, a gente vê algo aí que está um pouco diferente da visão, né, da Mary Wollstonecraft, certo? Mas uma coisa ela tinha razão, as mulheres não costumavam ir para colégios internos. As mulheres que estudavam, normalmente elas estudavam em casa. E por que disso, né? Porque os colégios internos, para os meninos, normalmente eram bastante rigorosos, assim, eles apanhavam muito, tinha castigos extremos, então as mulheres, na verdade, elas eram poupadas de ir para esse tipo de colégio. E, inclusive, num livro, da Charlotte Brontë, né, que é Jane Eyre, ela conta a história, né, de uma moça que vai para um colégio interno e sofre muito lá. Ela é órfã, mas os tios pagam para ela, né, e ela sofre muito. E esse livro, na verdade, é baseado na história da Charlotte Brontë, que perdeu uma irmã por maus tratos em um colégio interno. Então, mas, enfim, né? O que as feministas não contam? As feministas não contam a história da Mary Wollstonecraft, né? Que ela teve vários amantes, um filho, na verdade, fora do casamento e foi abandonada por esse amante. Então, ela fala da razão, né, de ser educada com razão, mas ela seguia suas paixões e ela não controlava essas paixões, né? E ela pagou um alto preço por isso, porque ela quase passou fome, ela tentou suicídio 2 vezes na vida dela. Então, uma vida bastante conturbada, até que ela casou com um cara também que não era a favor do casamento, teve uma outra filha e acabou morrendo no parto. Mas, enfim, então essa é a primeira autora aí, né, do feminismo, que inicia aí um processo, né, da liberdade feminina, né, da mulher se libertar da vida opressora. Certo? Então, nesse momento, logo depois, 1780, começa a Revolução Industrial, né, parte mecânica, e depois, em 1870, a Revolução Elétrica, a Revolução Industrial Elétrica, a segunda parte da Revolução Industrial. E durante esse período, então, há uma mudança na sociedade, porque muitas pessoas começam a ir para as grandes capitais, para as grandes cidades, para ir trabalhar, né? Então, a família, ela muda, né? Homens e mulheres começam a trabalhar em fábrica. E, consequentemente, há necessidade de um trabalhador que saiba ler, que saiba contar, e daí começa então as escolas em grande escala. Também existe mais dinheiro, começa a surgir mais riqueza e começa então o governo começa a ter a possibilidade, né, de criar essas escolas, certo? Então, começam as escolas mistas. Lá por 1890, mais ou menos, começam as escolas mistas e nós temos que se aproxima o que temos hoje, né? São as escolas mistas. Bom, a teoria da Mary estava correta, né? Pelo fato de nós mulheres estudarmos juntos com os homens, né? As crianças aí estudarem juntas, elas ficam iguais. Então, nós vemos hoje, né, que na faculdade, né, enquanto adulto, né, nós temos 51% dos homens que vão para a faculdade vão para a faculdade de exatas, engenharia, e outros cursos, né? Somente 26% dos homens que vão para a faculdade vão para cursos de humanas e 34% das mulheres vão para exatas, sendo que 44% das mulheres que vão para a faculdade vão para cursos de humanas. Então, a gente vê que existe, né, uma diferença de gosto realmente, né? O que a mulher, ela tem essa tendência, né, de estudar pessoas, de estudar o relacionamento, de estudar ela tem esse interesse maior, né, por pessoas, né?
pelo parte de humanas, né, incluindo arte, linguagem, e também o ensino, né? E os homens, eles têm assim, uma grande porcentagem de homens interessados em máquinas, ciência, né, a parte do estudo, né, de ciências exatas, né? Então, na verdade, né, nós vemos que ainda hoje os homens e as mulheres ainda não são iguais. Uma coisa que as feministas nunca citam, né, porque elas sempre reclamam muito da quantidade menor de mulheres nas faculdades de exatas, mas elas não falam que, na verdade, hoje 60% dos alunos no ensino superior são mulheres, ou seja, mais mulheres estão estudando, né, embora não sejam cursos relacionados à ciência, mas de todos os cursos, né, entre todos os cursos, são 60% dos estudantes que são mulheres. Então, nós vemos aí um quesito, né, que ainda não aconteceu, de acordo com a teoria da Mary Wollstonecraft. Uma outra coisa também, né, é com relação à vontade da mulher de se arrumar, de ficar bonita, né? Então, isso aqui, gente, eu não consegui achar um mais novo, que isso aqui é de 2012, mas em 2012 a receita com a venda de shampoo, tinturas e condicionadores cresceu pelo menos 15%. Então, ou seja, a mulher gasta, né? 15 minutos, em média, 15 minutos por dia arrumando o cabelo, e 40 minutos por dia se arrumando, né? Ou seja, 23 dias por ano se arrumando, né? E normalmente o valor mensal de gastos num salão de beleza é R$ 125. Então, enfim, continuamos gastando com beleza, continuamos querendo ser bonitas, né? E não é algo que foi modificado pelo ensino nisso, né? Então, enfim, vamos para a primeira onda do feminismo. A primeira onda do feminismo começou, então, em 1848, que é a data aí que inicia, que as feministas escolheram, né, como início da primeira onda, e ela começa com uma reunião numa igreja metodista, na igreja Quaker, em Seneca Falls, nos Estados Unidos. A princípio, o que essas mulheres queriam? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto dessa reunião, né? A religião metodista nos Estados Unidos nessa época ela permitia que mulheres falassem em público e então tinha várias mulheres muito atuantes na sociedade e elas, assim, eram muito admiradas dentro da igreja. E elas decidiram fazer uma carta, tá, pedindo apoio à sociedade para que as mulheres tivessem direitos civis. Quais são esses direitos civis? Então, acontecia que na época os estatutos estaduais e o direito comum proibiam as mulheres de herdar bens, assinar contratos, participar de júris e votar em eleições. Então, as perspectivas também de emprego das mulheres educadas, né, eram tênues. Então, existia emprego para mulheres pobres. Mulher pobre sempre trabalhou, né? Mas para as mulheres educadas que queriam um trabalho menos árduo, era difícil arranjar. Então, elas podiam trabalhar em muitos poucos empregos relacionados a serviços e recebiam cerca de metade do que os homens recebiam pelo mesmo trabalho. Então, as mulheres que se reuniram a princípio em Seneca Falls, elas eram mulheres casadas, mulheres muito bem vistas pela sociedade, religiosas, e elas estavam à procura de algo realmente justo, né? Elas estavam pedindo à sociedade ajuda para que elas pudessem ter esses direitos, que são, podemos concordar que são direitos justos. Então, quem era a líder na época era essa senhora aqui, Lucretia Mott, e daí essa mulher, que era Elizabeth Cady Stanton, ela não era uma mulher religiosa, mas ela começou a participar do grupo, tá? Ela não fazia parte da igreja metodista, e ela era um pouco mais radical, tá? Então, ela que inicia a questão do voto, né, a briga pelo voto. E ela tem o apoio, olha que interessante, ela tem o apoio dos homens com relação a isso. Principalmente do Frederick Douglass, que era um ex-escravo, que era educado, ele tinha educado, ele era muito inteligente e ele estava lutando pela causa abolicionista, né? E na época, né, ele apoiava, né, que as mulheres votassem. E é interessante porque vários homens apoiaram essa causa, que as mulheres pudessem votar. E qual era o medo da Lucrécia e de outras mulheres
né, da igreja na época, né, dessa igreja, era que as mulheres tivessem que ter as mesmas obrigações que os homens. Quais eram essas obrigações? De ir para a guerra. Então, em todo o Ocidente, né, a cidadania plena, ela era exercida através do voto e estava totalmente interligada com o dever de servir ao Estado, estando à disposição do exército. Ou seja, você podia escolher o seu líder, podia votar. Isso também não era algo que todos os homens tinham direito nessa época. Eram homens que tinham estudado, não era um direito de todos os homens, tá? Nem todos os homens votavam, mesmo nessa época, tá? E o homem, a partir do momento que ele tinha o direito do voto, ele estava a serviço do Estado. Ou seja, eu escolho o líder, mas eu estou a serviço do Estado caso o Estado precise de mim, caso o Estado precise que eu vá para a guerra, tá? Então, isso sempre teve interligado. Então, as mulheres na época, elas tinham um certo receio, viu? Mas se eu for votar, eu vou ter que ir para a guerra, né? Então, eles acabaram dando o direito ao voto, né, às mulheres. Inclusive, esse senhor aqui, Titus W. Sims, ele tinha quebrado o braço, ele era um congressista americano, mas ele foi com o braço quebrado lá para lutar pelos direitos das mulheres votarem. Então, a gente vê aí que o feminismo, ele é um ladrão de méritos, né? Então, nós devemos o voto ao feminismo. Peraí, vamos ver. Vamos estudar história. Será que foi isso mesmo? E é interessante que países como a França, que sempre teve muitas rebeliões, assim, muitas, não rebeliões, desculpa, muitas manifestações com relação ao voto feminista, ao voto da mulher, né, não feminista, desculpa, o voto feminino, a França, ela está em 10º lugar, né, com relação a deixar as mulheres votarem. Então, realmente, a questão do voto, né, não foi uma conquista das feministas. E, assim, nós recebemos um privilégio, na verdade, né? Por quê? Porque as mulheres receberam o direito de voto sem a obrigatoriedade de alistamento militar. Então, podemos concluir, né, que foram aplicados direitos desiguais, né? Então, tem uma piadinha aqui, né? Stop oppressing it, né? Pare de nos oprimir. E os soldados lá na guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, as trincheiras lá. Sorry, desculpa. Bom, com relação ao trabalho, né? Então, como nós vimos, existiam alguns direitos que realmente as mulheres estavam lá em busca, né? E com razão, certo? Mas dizer assim que nós devemos o nosso direito de trabalho, né, às feministas, também não é verdade, assim. Por quê? Porque as mulheres pobres, elas sempre trabalharam. Né? Acredito que não tem ninguém aqui no grupo que venha de família nobre, né? Que de posses, grandes posses, onde as mulheres não trabalhavam em casa, né? Pelo menos assim, por exemplo, aqui, né, a minha avó, por exemplo, mãe da minha mãe, as duas, na verdade, faziam queijo, vendiam ovos, cuidavam da horta, fazia, né, salame, vendia, e isso a gente vê em toda a Idade Média, né? Desde lá dos tempos do Antigo Testamento, que as mulheres trabalhavam e muito, né? Então, mulher pobre nunca deixou de trabalhar. E a questão de trabalhar fora, né? O homem, ele também trabalhava em casa, né? A gente vê que todos os homens trabalhavam em casa também. O trabalho era dividido entre as pessoas da família. O homem trabalhava em casa, a mulher trabalhava, os filhos trabalhavam, as crianças ajudavam no trabalho. Todo mundo trabalhava, todo mundo tinha o seu papel dentro da família com relação ao trabalho. E o trabalho não era remunerado, né? O trabalho que era remunerado era o trabalho que era muito perigoso e exaustivo. Por exemplo, né? Trabalhar no exército, né? Trabalhar como pescador, né? Como marinheiro. Esses trabalhos eram trabalhos perigosos e as mulheres eram culpadas desse trabalho. Mas nós vemos que as mulheres ricas, desde a Idade Média, elas estudavam, né? E elas liam, elas escreviam e elas eram culpadas do serviço militar. Só quando havia realmente necessidade, né? Nós temos aí algumas mulheres guerreiras, né? Tem a Santa Joana d'Arc, né? A Matilda, Elizabeth I. E também a gente tem vários relatos, e isso também é bem claro, assim, que as mulheres, elas, talvez, assim, eram poupadas do trabalho duro, mas elas trabalhavam nas feiras, né? Elas administravam o dinheiro,
é muito comum em livros da Idade Média que mostram que as mulheres que tomavam conta do dinheiro. Então, existia, assim, um papel, né, do trabalho familiar que era bem claro, né, o papel de cada um, né? E daí chega a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, novamente, nós vemos a questão da necessidade. As mulheres começam a ir para a cidade porque começa a ganhar mais, e daí muda realmente o contexto familiar. Por quê? Porque os pais trabalham fora, as mulheres também passam a trabalhar em fábricas, né? E aí começam as crianças a irem para a escola, já para se preparar para trabalhar em fábrica também, que a gente vê todo o conceito da escola como uma preparação para o trabalho, né? Para o trabalho industrial. Então, é na Revolução Industrial que a mulher começa a sair de casa para trabalhar fora, mas não por uma conquista feminista, mas por necessidade mesmo, porque tinha que ganhar dinheiro. Então, isso é mostrado, inclusive, pelas próprias feministas. Isso é interessante. Alexandra Kollontai era uma feminista na época da Revolução Russa. Ela era muito amiga de Lenin e ela escreveu um livro chamado, isso em 1911. Ela escreveu um livro chamado As Relações entre os Sexos e a Luta de Classe. E nesse livro, ela critica, né, o capitalismo que colocou sobre os ombros da mulher trabalhadora um peso que a esmaga, converteu-a em operárias, sem aliviar seus cuidados de dona de casa e mãe. Então, aí o feminismo vai lá e vende a ideia que foi o feminismo que nos abriu as portas para o trabalho, mas as pessoas, a própria Alexandra Kollontai, que era feminista, né? Ela está mostrando aqui, né, que o capitalismo que colocou a mulher para trabalhar nas fábricas. Então há uma contradição aí, né? Então ela continua, né? Isso aqui é sobre a revolução. Já depois que o Lenin é líder, ela faz parte do conselho do Lenin e ela escreve nesse livro, né? Já não existirá a mãe oprimida com um bebê nos braços. O Estado dos Trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência a todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas. Então, o Estado, né, instalará por toda parte casas de maternidade, organizará em todas as cidades e em todos os povoados creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando para o Estado. Então, esse é o livro, né, A Família Comunismo, ela demonstra, né, estar convencida de que as mulheres só estariam realmente livres dos maridos quando passassem a depender inteiramente do Estado, pois o Estado era mais justo e interessado na felicidade das mulheres do que os seus companheiros e marido. Então, pessoal, aí, gente, surge o casamento mais nocivo da história da humanidade, tá? Que é o casamento entre o feminismo e o comunismo. Ou seja, vamos acabar com a família, né? O Estado ser o grande pai, né? E a mulher fica casada com o Estado, certo? É interessante, né, que quando Stalin assume o poder da Rússia, da União Soviética, a situação social estava tão assim, estava uma calamidade pública, porque o número de divórcios tinha aumentado muito, as crianças, né, elas eram levadas desde bebezinho para uma maternidade lá, para uma creche, e elas ficavam lá o dia inteiro e elas eram cuidadas por voluntários, ou seja, o índice de morte, né, infantil aumentou muito, e os que eram maiores, os que eram já tinham uns 10 anos, eles preferiam viver nas ruas do que ficar nessas casas comunitárias. E eles começaram a criar gangues. E essas gangues, né, eles roubavam, aí eles eram detidos, eram presos, mandados para a Sibéria, e tava um caos. Então, quando Stalin chega, né, por pior que tenha sido, né, ele acaba restabelecendo aí, não, os pais vão cuidar dos filhos, ele começa, assim, uma campanha, de certa forma, contra o sexo livre, que é interessante, porque o sexo livre estava acabando com a Rússia na época. Então, aqui nós temos, né, o Chesterton, que é um filósofo, né, incrível, muito bom os livros dele. E ele fala o seguinte, né, que o feminismo, isso em 1930, tá? O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. Então, um outro trecho aqui, né, do Chesterton também. Quando as pessoas começam a falar dessa função doméstica, não mais como algo somente difícil, mas atribuem-lhe
rótulos de trivial e monótona, então eu simplesmente desisto de discutir. Pois, por mais que empenhe toda a energia da imaginação, não consigo entender como é que ensinar a regra de três para crianças dos outros pode ser uma grande e ampla profissão e ensinar as suas próprias crianças a respeito do universo, sobre tudo que existe, uma profissão restrita. Ou seja, por que que a profissão de professora é tão linda, tão bem vista, e uma mãe que cuida dos seus filhos, né, é uma assim desocupada, né? Como é que ser a mesma coisa, professora para todos, pode ser grandioso e ser tudo, mãe, professora, cozinheira, enfermeira, etc., para alguém, algo limitado? Não pode ser. A função de uma mulher é trabalhosa, mas porque tem uma amplitude colossal e não porque tem um alcance diminuto. Então, isso em 1930, tá, pessoal? E a gente tem essa cultura até hoje, né? De que a mulher uma mulher estudada, uma mulher que faz faculdade e de repente quer parar um pouco da sua profissão, quer parar um pouco da sua carreira para cuidar dos seus filhos, meu Deus do céu, ela tá jogando a vida dela fora, né? Essa é a visão que se tem na sociedade, né? Então, o que a mulher realmente quer, gente? A mulher de hoje. Então, em algumas pesquisas que eu fiz aqui em alguns sites, tá? Tem uma pesquisa sobre mães, né? Para 58% das mães entrevistadas, homens e mulheres têm as mesmas oportunidades no campo do trabalho. 74% das mulheres dizem contar com seu parceiro em casa e 65% dizem contar com eles em qualquer situação. 88% das mães se consideram felizes, mas 72% das mães que trabalham gostariam de mudar de vida. 68% acha difícil conciliar trabalho, maternidade, casamento e a maioria escolhe, prefere e quer ficar em casa só com os filhos. Então, mais uma mentira aí, né, do feminismo que fala sobre a liberdade das mulheres, né? Que o feminismo libertou as mulheres para elas poderem sair da sua vida monótona e trabalhar fora. Então, a Lisa Belkin, em seu artigo A Revolução do Abandono, ela cita também e analisou, né, diversos casos de mulheres que deixaram para trás suas expectativas carreiristas em busca de uma vida mais pacata e menos desafiadora. Então, tem vários casos, por exemplo, né? É por isso que uma pesquisa recente da pesquisa Catalyst descobriu que 26% das mulheres na cúspide dos níveis mais altos da administração não querem a promoção. E é por isso que a revista Fortune descobriu que das 108 mulheres que apareceram em sua lista de 50 mulheres mais perigosas mais poderosas, desculpa, ao longo dos anos, pelo menos 20 optaram por deixar seus empregos poderosos voluntariamente, por vidas menos intensas e mais gratificantes. É por isso que a assessora do presidente Bush, Karen Hughes, deixou a Casa Branca, dizendo que que sua família estava com saudades de casa e queria voltar para Austin. É por isso que Brenda C. Barnes, que era presidente e diretora executiva da Pepsi Cola North America, deixou o emprego para voltar para Illinois com sua família. E é por isso que Wendy Chamberlain, que era embaixadora do Paquistão, se demitiu por causa de preocupações de segurança que significavam que ela nunca via suas duas filhas pequenas. Então, vamos para o começo aí da segunda onda, tá? A gente ainda está na primeira onda, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre Margaret Sanger, né, em 1879, que ela escreve um livro, pessoal, que é The Pivot of Civilization, que é o pivô da civilização. Um livro muito famoso, e ela fala sobre a mulher, né, gente, ser acorrentada pelos seus filhos. A mulher, ela tem que ter o controle, né, da sua fertilidade, né? Ela mostra, né, como a mulher ela é acorrentada à situação natural dela. A própria natureza acorrenta a mulher. Então, ela fala que uma mulher que não tem controle sobre o seu corpo pode ser uma mulher, não pode ser uma mulher livre. Uma mulher não pode ser livre até ela poder ter a escolha de ser ou não ser mãe. A Margaret Sanger, ela começa aí a criar, né, uma instituição que se chama Planned Parenthood, que seria assim, paternidade planejada, tá? E ela começa assim a ensinar mulheres, isso aí em 1917, né? A ensinar mulheres a contracepção de várias formas. Mas na verdade ela foi acusada, ela até foi presa na época por cometer aborto. E ela segue escrevendo vários livros, tá? Sobre aborto,
tá? E falando sobre o direito do aborto, né? O que as feministas não falam, gente, que é interessante, é que ela tinha assim, ela era muito próxima da sociedade de eugenia. O que que era a sociedade de eugenia? Isso em 1920, né, antes da Segunda Guerra Mundial, havia o pensamento, né, eugenista, que é o mesmo pensamento de Hitler, de que nem todas as pessoas deveriam ter filhos, que deveria haver, era o início dos estudos de genética, né? Então eles acreditavam que a humanidade ela tinha que se evoluir através de um apuramento genético, ou seja, só as pessoas mais inteligentes, pessoas mais capazes deveriam ter filhos. E ela chega a citar, né, em um artigo, em uma entrevista, que as pessoas de cor são como ervas daninhas, humanas, e precisam ser exterminadas. E a Hillary Clinton, gente, ela fala o seguinte: eu admiro demais a Margaret Sanger, sua coragem, sua firmeza, sua visão. Então, pessoal, a questão do aborto, né? A Margaret Sanger, então, que começa aí a falar, né, do aborto, e o aborto fica sendo uma das causas feministas, né, mais fortes até hoje, né? Hoje, os feministas, você não pode comprar, né, só a ideia de direito a trabalho, né, ou direitos de cidadão. Hoje, com a união aí do feminismo, ao marxismo, e principalmente essa luta contra a família, né, que a gente vê, contra ter filhos, para uma pessoa ser feminista, ela tem que comprar o combo inteiro. Ela compra o kit inteiro, né? Ela tem que ser a favor do aborto, ela tem que ser contra a família e contra outras coisas e a favor de outras coisas que a gente ainda vai ver. Então, hoje, pessoal, já foram realizados 60 milhões de abortos nos Estados Unidos, desde 1973. Esses abortos ocorrem, em sua grande maioria, em comunidades pobres, tá? São 30% são negros, 25% hispânicos e 9% de outras raças, mas somente 36% são brancos. Mas 45%, né, das mulheres nunca foram casadas e isso ocorre, né? Aí também as mulheres que fazem aborto são 73%, elas são, às vezes, religiosas. Então, bem complicada a situação. Quem apoia o Planned Parenthood hoje, que é a maior organização, a maior fundação que realiza abortos nos Estados Unidos? Todo esse pessoal aqui, né, os democratas, né, presidente Obama, né, Hillary Clinton, Joe Biden. Por quê? Porque eles recebem dinheiro da Planned Parenthood para os democratas recebem dinheiro da Planned Parenthood para suas campanhas, né? E por quê? Porque os democratas, eles são a favor do aborto, né? Abertamente a favor do aborto, e com isso a Planned Parenthood, que diz ajudar as mulheres, porque eles cobram um aborto mais barato, né? Na verdade, eles têm muito lucro porque eles vendem os fetos para a indústria farmacêutica. Isso já foi provado em várias investigações. Então, a própria sobrinha, né, do Martin Luther King, né, ela fala que hoje, né, há uma grande ironia aí, porque um quarto da população negra está desaparecida. Então, o aborto fez para a população negra o que a Ku Klux Klan nunca sonhou em fazer, né? Matar um quarto da população negra nos Estados Unidos. Então, a cada dia, 1.000 bebês negros morrem nos Estados Unidos. Então, mais uma fala aqui do Chesterton, né? O diabo não chega com capa vermelha, chifre e tridente. Geralmente, ele chega defendendo o aborto. Isso em 1930, gente. E no Brasil, 61% das mulheres discordam do aborto, né? Discordam que o aborto é um direito da mulher, né? E apenas 29% concorda com o aborto. Mas nós vemos aí uma campanha, né, do governo, inclusive da ONU, pró-aborto. Então vamos lá, pessoal. O tempo está chegando aqui, mas chegamos na segunda onda, tá? 1960, né? Começa a segunda onda e a segunda onda tem como base aí, pessoal, o sexo livre, né? Então nós já passamos aí, né, da mulher ser acorrentada pelos filhos, pelo aborto, né? E a Simone de Beauvoir, né? Ela nasceu em 1908 e ela escreveu aí O Segundo Sexo em 1949, vendeu
20.000 cópias na primeira semana e foi traduzido para 44 línguas. O que esse livro diz? Esse livro, ele mostra a mulher como um ser criado pelo patriarcado. Então, existe um sexo, né? Existe... Na verdade, ela praticamente fala que não existe sexo, não existe homem e mulher, que é algo construído pelo patriarcado para que a mulher ficasse sempre em segundo lugar. Então, ela fala que é o seguinte, né? Que nada nos define, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Parece bonito, mas quando ela fala, né, que não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos, seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens, ou seja, os homens que nos inventaram, para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres humanos na sua integridade. Ou seja, a mulher não é ser humano. Foi criado pelos homens. Em si mesma, a homossexualidade é tão limitante quanto a heterossexualidade. O ideal deveria ser a capacidade de amar um homem ou uma mulher, né, uma mulher ou um homem, ou um ser humano, sem sentir medos, restrições e obrigações. Então começa aí, pessoal, com vários outros autores, né? A questão do sexo livre, livre no sentido de você, né, se sentir atraído por homens ou mulheres e crianças também. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, assim. E daí ela fala do casamento, gente, como um contrato de prostituição. Então, entre as que se vendem pela prostituição e as que se vendem pelo casamento, a única diferença consiste no preço e na duração do contrato. Então, ela tinha um relacionamento existencialista aí, né, com um amor existencialista com Sartre, que era um filósofo que a gente lê muito, assim, quando tá fazendo mestrado, junto com Foucault, né? E é um pessoal que acredita. Bom, eles têm uma filosofia que eu não vou entrar aqui, mas enfim, eles formam um casal que era assim super bem visto na sociedade francesa, né? O que as feministas não falam, né? É que ela principalmente, né, aliciava meninas de 15, 14 anos que eram alunas dela na faculdade, numa escola interna, desculpa, e essas alunas elas vinham de outros países, normalmente, às vezes da Polônia, da Ucrânia, e ela tinha um relacionamento com elas e depois passava elas para o Sartre. Muitas delas, ela cometeu suicídio, outra escreveu um livro sobre isso e falando das outras meninas que também passaram pela mesma situação. História bem complicada. Então vamos para Beth Friedan, que é uma outra também autora de vários livros. Essa daqui ela escreveu A Mística Feminina em 1963, vendeu 1 milhão de cópias só em 1964, tá? Fora as outras traduções do mundo inteiro que existem. A Betty Friedan, ela teve um casamento muito complicado com um homem muito violento, e ela escreve esse livro falando que a feminilidade é um mito, né? Que a mulher tem que se desligar desse papel feminino para ser feliz. Então, há né, uma questão de não ser feminina, né? Problemas sem nome, que é simplesmente o fato de que as mulheres americanas são impedidas de crescerem até sua plena capacidade humana, ou seja, ela falava que o casamento impedia a mulher de crescer, está causando um impacto muito maior na saúde física e mental de nosso país do que qualquer doença conhecida. Ou seja, o casamento é uma doença que faz com que as mulheres fiquem sempre crianças. E daí a gente tem a Sulamith Firestone, que essa daí é uma radical mesmo, essa daí ela acha, né, que as distinções culturais entre homem e mulher e adulto e criança foram, se as distinções culturais entre homem e mulher, adulto e criança forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém as classes díspares, sendo ela, pela primeira vez possível, uma liberdade sexual natural. Esse é o livro Dialética do Sexo. Então, o feminismo hoje, pessoal, o feminismo hoje engloba todas essas teóricas, né? Essas teorias, e eles juntaram todas essas autoras com várias outras, que não são só essas, são as principais que venderam mais livros, e elas estão brigando, né? Pelo quê? Pelo direito de fazer tudo que muitos homens faziam de errado antes, né? Sempre, às vezes fizeram, porque nós, homens e mulheres, somos imperfeitas, mas sem serem julgadas, né? Então, por exemplo, né? O direito de ser vadia, né?
pela igualdade de direitos. Então, o homem, se ele traía mulher, se ele saía com várias mulheres, muitas vezes muitos homens eram bem vistos pela sociedade, mas isso era algo errado. Então, a mulher também quer fazer a mesma coisa sem ser mal vista, né? Quer ser uma pegadora sem ninguém falar nada, né? Então, o feminismo hoje, pessoal, é um conjunto de movimentos políticos, sociais, de ideologias também, filosofias, que tem como objetivo comum, né? Direitos equânimes, será? E uma vivência humana, isso aqui está na Wikipedia, tá? E uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. Eu fiquei na dúvida com relação a esses direitos equânimes. Será que realmente as feministas querem direitos equânimes? Querem ser iguais aos homens ou querem acabar com os homens, né? Então, por quê? Porque quando uma mulher, né, ela tem uma posição de sucesso, mas ela não é feminista, as feministas agridem essa mulher. É o caso da Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher foi uma das primeiras mulheres a conseguir liderar uma nação, ser primeira-ministra da Inglaterra. Mas a Margaret Thatcher não devia nada ao feminismo, ela conseguiu esse feito, né, dentro do Partido Conservador. Então isso vai contra a falácia das feministas, né? Que o conservadorismo é um sistema patriarcal e que quer acabar com as mulheres. Então, elas detestam a Margaret Thatcher, né? Então, a Margaret Thatcher fala o seguinte, né? Não devo nada ao movimento de libertação das mulheres. As feministas odeiam-me, não é? Não as posso culpar, uma vez que odeio o feminismo. É puro veneno. Então, o feminismo hoje, ele é um movimento político. Ele é um movimento político de esquerda, né? Que quer acabar com a família e mais, né? Quer acabar com Deus, né? Então, nós vemos assim, o movimento feminista hoje, né? Entrando em igrejas, né, defecando em altares, se fazendo passar, né, por Deus e defendendo, inclusive, uma teoria de deusa, né? Deixa eu até passar aqui para mostrar para vocês aqui uma deusa que foi colocada esse aqui é o prédio do Judiciário em Nova York. Foi esse ano. Ela foi exposta, eu acho que por 4 meses, mas é uma estátua em homenagem às feministas e ela tem o rosto de uma mulher que era juíza da Suprema Corte, que morreu há algum tempo já, que foi a primeira juíza mulher, mas ela tem assim tem tentáculos por braços e tem essa trança que remete muito assim àquele bode satanista, assim, né? E é uma estátua que foi muito criticada pelos religiosos, porque parece muito com a estátua de Acerá, né, que a Bíblia fala, né, que era a deusa da fertilidade, porque essas coisas, elas são celebradas dentro do feminismo, a questão de existir uma deusa mulher, né, tem um lado, algumas feministas, mesmo marxistas, elas acreditam em uma deusa, né, em uma deusa mulher, e isso não é mal visto, sabe? E não vemos, por exemplo, nenhuma feminista lutando pelos direitos das meninas, né, das Devadasis, que são servas das deusas, que é uma tradição na Índia. Existem mais de 500 meninas que são destinadas por suas famílias para servir a deusa e a Alemã. E a sua tarefa é atender os homens da comunidade, né, atender os seus desejos sexuais, e elas estão lá no lugar da deusa, então elas têm que ser crianças puras. Você não vê as feministas defendendo essas meninas, você vê as feministas querendo que os homens entrem nos banheiros das mulheres, mas você não vê, né, as feministas indo lá na Índia defender. Quem defende essas meninas são grupos cristãos. Assim como você não vê as feministas defendendo as mulheres nos países islâmicos, né, nos países do Oriente Médio, lá onde as mulheres são realmente oprimidas, algumas, né? Então, por que esse ódio, né, a Deus? Por que esse ódio ao homem, né? Então, uma das questões é que a própria Bíblia fala, né, que e tomou o Senhor Deus é homem, Deus é masculino, né? E pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, veja bem, pessoal, Deus deu mandamento para Adão. E Eva, né, que foi criada depois, ele disse: ó Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só.
Farei uma ajudadora idônea para ele. Depois que ele dá o mandamento para Adão, é que Deus fala que vai criar Eva. Então, Eva, ela tinha que confiar na palavra de Adão, porque ela não ouvia o mandamento de Deus. Ela tinha que confiar na palavra de um homem, né? E por ela não confiar na palavra de Adão, de um homem, e confiar na palavra de Lúcifer, é que acontece a queda, né? Mas mesmo assim, a Bíblia fala, né, que Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, ou seja, nós mulheres também somos imagem de Deus. E a Bíblia fala também da mulher trabalhar. Isso é interessante, ó. Em Provérbios 31, 24, 27 diz o seguinte: ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-te de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. A Bíblia está falando de uma mulher que vende, que se reveste de dignidade, né? E que cuida dos negócios de sua casa e não é preguiçosa. Ou seja, a Bíblia fala de uma mulher trabalhadora, né? E fala para os maridos cuidar, amar a mulher. Então, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, olha o que a Bíblia fala sobre a mulher, gente. Fala para cuidar da mulher, né? Mas hoje as feministas estão destruindo a mulher. Elas não sabem, né? Se perguntar para a feminista o que é a mulher, que é uma mulher, ela vai, né, mudar de assunto e não vai responder. Por quê? Assim, porque elas acham que o gênero já é uma questão cultural, né? E que não deve ser levado, não é algo científico. Então, essa aqui é a. Eu vou pular aqui porque a já passou do horário, mas essa aqui é a Judith Butler, tá? É uma teórica meio já atual, né? Ela veio, inclusive, no Brasil um tempo atrás, foi recebida por grupos conservadores muito mal. O pessoal foi lá, né? Go to hell. E depois ela saiu falando muito mal do Brasil. E, pessoal, existem mais de 358 grupos e instituições de ensino que discutem gênero na área de humanas e ciências sociais aplicadas e são certificados pela CNPq. Então, a escola como instrumento do Estado, mais uma vez, né? E muitas políticas, muitas pesquisas viram políticas públicas e depois currículo escolar. Black Lives Matter, né, pessoal? Fundada por 3 mulheres lésbicas, que são treinadas, marxistas treinadas para realizar uma organização de terrorismo, né? Que queimaram lojas de negro, que não apoiavam o movimento. E a luta contra o homem, né? Então, hoje, né, nós temos vários seminários, rodas de discussão, né, em universidade sobre a masculinidade tóxica. Então, se o homem ele tem que estar em contato com os seus sentimentos, tá, assim, tem que sofrer, né? Então, você vê assim, aquele homem que tem que fazer terapia, né? Que tem que. Não sou contra quem faz terapia, gente, mas o homem que tem que estar sempre em contato com seus sentimentos, muito sensível, né? Por quê? Porque a masculinidade tóxica mata de dentro para fora, né? E se cura da mesma forma. Ou seja, gente, homem macho é tóxico, né? E daí eles transformam o homem em um bombalhão, né? Toda a cultura pop, assim, o homem virou. O pai, principalmente, né, é sempre um bobão. E a mulher, ela é super empoderada. Então, nós vemos, assim, as últimas personagens, né, de séries. Mulheres, elas já nascem prontas, elas não precisam aprender nada. Então, por exemplo, né, o Luke Skywalker teve que fazer todo um treinamento lá com o mestre Yoda, né, por vários anos. E a Rey, né, dos últimos filmes de Star Wars, ela já nasceu pronta, ela já nasceu melhor que todo mundo. Ela é super empoderada, entendeu? E ela não erra, em nenhum momento ela erra. O Luke Skywalker perde um braço lá, depois, né, ele tem que treinar sem braço, ele tem que colocar um braço ciborgue. Essa aqui nunca errou, essa ela já nasceu empoderada, melhor que todo mundo. E todas as heroínas de, assim, ultimamente, né, elas são assim, elas já nascem perfeitas. E será que o homem é tão insensível assim, né? Por que será que 78% das pessoas que cometem
suicídio hoje são homens. Então, quem está sofrendo mais aí hoje no mundo, né? São as mulheres oprimidas pelo patriarcado ou são os homens? Então, C.S. Lewis, né, ele escreveu, né? Fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e empreendimento. Rimos da honra e ficamos chocados quando achamos traidores em nosso meio. Castramos o animal e exigimos que ele seja fecundo. Então, isso, pessoal, em 1930, eu gosto muito da Ana Caroline Campagnolo. Ela fala o seguinte, né, que homens e mulheres não são inimigos, são a espada e o escudo da civilização e geradores da instituição mais poderosa, que é a família. Gostaria muito que vocês lessem esse livro, eu tenho esse livro, muito bom, Feminismo, Perversão e Subversão. Ótimo livro. Ela é deputada estadual de Santa Catarina, né, Ana Carolina Campagnolo. Ela tem vários programas também no Brasil Paralelo. Excelente. E vamos a algumas passagens bíblicas, pessoal. Por que que as feministas querem acabar com a religião, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o papel do homem na Bíblia ele é essencial. A Bíblia deixa muito claro, né, que o Messias é um homem. O pecado, ele veio por um homem, porque a gente sabe que a queda aconteceu, o ápice da queda foi quando Adão comeu, né, o fruto, e é Cristo que vai salvar, né? Então, aqui também Romanos 5,19, né? Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. E o reverendo Samuel Moon, que é o líder, né, o fundador do nosso movimento, ele fala o seguinte, né, este país precisa desesperadamente de um presidente, senadores e congressistas centrados em Deus. Está falando dos Estados Unidos, né? O estabelecimento intelectual da América é liberal, ímpio, secular, humanista e antirreligioso. Estamos declarando guerra contra três inimigos principais: o comunismo sem Deus, o liberalismo americano sem Cristo e a moralidade humanista secular. Eles são os inimigos de Deus, dos verdadeiros pais da Igreja da Unificação, do cristianismo e de todas as religiões. Estamos trabalhando para mobilizar uma frente unida contra eles. Isso em 1985. Também em 1982. Somente por causa da natureza esforçada dos homens, a humanidade alcançou o que tem até agora. Os homens são feitos assim. Eles são projetados para alcançar coisas que não podem ver com os olhos, mas apenas imaginar. Um homem busca naturalmente o seu sonho, seu ideal, enquanto as mulheres estão mais preocupadas com o aqui e agora do que com o futuro reino intangível. E, para encerrar, por que nos casamos? Para podermos nos assemelhar a Deus. Deus existe como um ser unificado que contém as características duais de masculinidade e feminilidade. Um ser unificado, como um homem e uma mulher representam as características divididas de Deus, têm que se unir num só e tornarem-se como uma semente para voltar à posição original de Deus. Então, é isso. Muito obrigada.